Paz e bem. Estamos iniciando o nosso caminho deste curso de Mariologia, onde nos propomos a ler os textos do Novo Testamento que se referem à Virgem Maria, para compreendermos o que a Palavra de Deus nos ensina sobre Nossa Senhora. No entanto, para realizarmos este caminho, é preciso compreender algumas coisas básicas sobre a Sagrada Escritura. De fato, é impossível ler o Novo Testamento sem ter presente o Antigo Testamento, porque sempre o Novo Testamento vai retomar aspectos, profecias, prefigurações que estão no Antigo Testamento. E é justamente o que os teólogos chamam de tipologia bíblica, o que hoje nós iremos comentar. O que é isso? É o fato que no Antigo Testamento existem tipos, ou seja, representações, figuras, imagens, sinais que se realizam de modo mais pleno no Novo Testamento. Alguns exemplos, já dei no vídeo passado, o maná no deserto. O povo caminhava no deserto e, naquele momento, é alimentado por um pão que vem do céu. Mas Jesus vai dizer, retomando o maná do deserto, vai dizer que ele é o verdadeiro pão descido do céu. Assim nós compreendemos que o maná do deserto, no Antigo Testamento, era uma figura, uma prefiguração de algo maior que se realiza com a vinda do Messias. Jesus é o verdadeiro pão vindo do céu. O próprio Jesus vai também usar algumas imagens típicas do Antigo Testamento, como por exemplo, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo 39 a 41, ele vai dizer: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Com isso, Jesus está dizendo que Jonas, o ministério de Jonas e aquilo que Jonas realizou era uma prefiguração do próprio Jesus, de algo muito maior que aconteceria em Jesus. Também Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João, vai usar uma outra imagem típica do Antigo Testamento. Diz assim o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus está se referindo neste texto? Ele se refere a um fato narrado no livro do Antigo Testamento de Números, capítulo 21, versículo 9, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, o que Jesus está dizendo? Assim como o povo, quando caminhava no deserto, houve uma situação em que foram picados por serpentes, a palavra de Deus veio a Moisés e pediu para que ele fizesse uma imagem de uma serpente. Então, olha lá, Deus manda a Moisés fazer uma imagem de uma serpente de bronze, que é colocada numa haste, num poste, e aqueles que tinham sido picados olhavam para aquela imagem, contemplavam aquela imagem, eram curados. Jesus diz: assim como isso aconteceu no deserto, agora, aqueles que olharem para mim, que também será levantado, ele está se referindo à cruz, aqueles que contemplarem a cruz também adquirirão a vida eterna. Então a gente pode, de alguma forma, interpretar, Nós, picados pela serpente do pecado, ao contemplarmos Cristo crucificado, recuperamos a vida eterna, Somos curados desta situação. Então, para Jesus, aquela imagem da serpente no deserto era uma prefiguração, uma figura de algo que nele se realiza de modo infinitamente maior. Há muitas outras figuras
tipos bíblicos no Antigo Testamento. Por exemplo, o rei Davi é uma figura típica daquilo que Jesus é no Novo Testamento, né? Filho de Davi. Ele retoma o reinado de Davi de um modo infinitamente maior. Então, o próprio Davi se torna no Antigo Testamento uma figura típica, a gente assim diz, né? Uma imagem, uma representação daquilo que Jesus será de um modo muito maior. Também Paulo vai desenvolver uma imagem típica do Antigo Testamento. Ele vai dizer que Jesus é o novo Adão. Então, em Romanos capítulo 5, versículo 14, por exemplo, ele diz: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Então Adão é uma figura, uma prefiguração também daquele que havia de vir, o próprio Jesus. De modo que Adão, nós temos aquilo que é a criação, e em Jesus nós temos a nova criação, né? Que aqui está implicada a dimensão da redenção, uma nova criação. Então Adão é um tipo, uma representação daquilo que se realiza de modo mais pleno em Jesus, né? A verdadeira criação, a nova criação. Também há outras ainda tipologias bíblicas, como por exemplo, Israel é uma prefiguração da igreja. Assim nós temos os 12 patriarcas, temos os 12 apóstolos. Outro tipo de figura bíblica é a Páscoa do Antigo Testamento, né? Então, na Páscoa do Antigo Testamento, nós temos a passagem do povo, né, pelo mar, a libertação da escravidão, né, para a terra prometida. E em Jesus nós temos a nova Páscoa. Toda essa Páscoa do judeu era uma prefiguração de uma Páscoa maior, da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos e filhas de Deus. E assim, há muitas outras tipologias bíblicas. Isso é um modo muito sintético para a gente compreender que a Escritura se desenvolve assim. Porque, então, e falando da Virgem Maria, nós vamos observar que também no Antigo Testamento há muitas figuras, representações que apontam para a Virgem Maria e que ela realiza, e nela se realiza de modo mais pleno. Como, por exemplo, a figura bíblica da mulher lá no Antigo Testamento. Maria no Novo Testamento é chamada de a mulher. Por quê? Porque isso é uma figura bíblica. Iremos estudar isso mais à frente. Também é uma figura bíblica a Virgem, que aparece no Antigo Testamento, quando se profetiza, né? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas a figura da Virgem aparece em outros textos de outros profetas. O que isso representa no Antigo Testamento? E o que isso representa em Maria? Então é outra figura ligada à Virgem Maria. De modo indireto, podemos ver que também há uma figura bíblica que pode ser designada a Virgem Maria como a nova Eva. Isso é abordado de modo indireto no Novo Testamento, de modo que Eva é uma figura bíblica de Maria, assim como Adão é uma figura bíblica, uma representação que aponta para Jesus. Eva, de alguma forma, também é figura da Virgem Maria. Iremos tratar deste tema. Também vamos observar que o Novo Testamento aponta Maria como a arca da nova aliança. E nesse sentido, a arca da antiga aliança é também uma prefiguração da própria Virgem Maria. Isso nos é mostrado de modo indireto nos textos do Novo Testamento. Como também no Antigo Testamento nós tínhamos a figura da mãe rainha. Ela, em algum sentido, é uma prefiguração daquela que é mãe rainha no Novo Testamento. Então, assim, a gente observa, né, a princípio de modo muito rápido, que há figuras bíblicas no Antigo Testamento que se referem, se realizam em Maria. E compreendê-las ajuda a gente a compreender de um modo mais profundo o papel e o lugar da Virgem Maria no plano da salvação e, consequentemente, o papel e o lugar da Virgem Maria no âmbito do próprio povo de Deus, da Igreja. É isso que iremos buscar desenvolver ao longo e na medida em que formos lendo os textos do Novo Testamento e voltando nos textos do Antigo Testamento para perceber, né, como essa questão dos tipos e das figuras bíblicas se realizam na Virgem Maria. Então,
Então aqui nós somente apontamos, todos esses aspectos serão desenvolvidos na medida em que formos lendo as Sagradas Escrituras. Paz e bem.